20 reis. A maioria deles foram péssimos governantes, com exceção de 7 que foram considerados bons. Deu para passar. O pior de todos dessa turma foi um cara chamado Manassés. Meu amigo, esse Manassés, meu Deus do céu. E entre os melhores estão Ezequias e Josias, são os 2 carinhas legais, Ezequias e Josias e tal. A frase do texto bíblico, base da nossa reflexão, se repete algumas vezes em 2 Crônicas, que é aquilo lá: e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos. Se você for lendo, você vai encontrando, e aos mais atos, quanto os primeiros e os últimos. Porque conta a história do rei, então o cara que é o cronista, ele está mantendo uma linha, no que diz respeito a escrever, aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos. E aí, pó, e os mais atos, os outros, e pim. E aí vai colocando, à medida que o cara é pó, pim, pó, aquela coisa, a vida do sujeito vai escrevendo lá. Frequentemente você vai encontrar uma frase assim: e fez o que era mal diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. Você já ouviu isso lá? E fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Isso aí você vai encontrar várias vezes ali. Agora, raramente você vai encontrar a seguinte frase: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Raramente você vai encontrar: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ao olharmos para os primeiros e últimos atos desses personagens históricos, nós poderemos refletir se estamos ou não vivendo em santidade. Essa que é a verdade para mim e para você. As histórias bíblicas são importantíssimas para quem deseja refletir sobre a santidade dos santos. Seria interessante voltarmos para as histórias bíblicas e entrarmos nelas, porque a história bíblica é legal, ela chama a gente para dentro da história, e aí você vive ali e se encontra, e de repente você se vê um Saul da vida, você se vê um Acabe da vida, você se vê um Manassés da vida, você se vê um Davi da vida, você se vê uma Ruth da vida, você se vê uma Débora da vida, você se vê, né, uma Noemi da vida e tal, uma Maria, que é a melhor de todas as mulheres que já existiram. Maria, salve Maria. Ao olharmos para a vida dessas pessoas, nós encontraremos muitas lições, mas muitas lições. Vamos pensar somente em 4 princípios. Primeiro, já está aí, não precisa copiar. O primeiro princípio está aí já. Qual é? A maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor, dos primeiros aos últimos atos. Significa que a maioria dos caras, rapaz, eles não aliviaram, eles nasceram fazendo besteira, viveram fazendo besteira, morreram fazendo besteira, e se tivesse vida após a morte, os bichos iam voltar para puxar a meia e ainda ia fazer besteira. Quer dizer, a maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles representam aqueles que optaram pela mediocridade comportamental. Esses caras representam aqueles que decidiram viver comprometendo relacionamentos. São aqueles que acreditam que pau que nasce torto morre torto. É o crente Gabriela: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, o crente Gabriela, que é sujeito que ele fala assim: não, eu sou assim. Carne e canela, eu sou assim. Aí ele já vai pro outro, né? Dona Flor e seus 2 maridos, Capitães de Areia, e aí, por aí vai. São pessoas que já decidiram proclamar a independência de Deus. São pessoas que usam, às vezes, do nosso convívio de amor, de respeito dentro da igreja. São carinhas, aqueles carinhas que entram dentro de nós para furtar da nossa simplicidade, da nossa maneira de tentar acreditar nas coisas. Quantas moças já não caíram na conversa de algum pilantra sem vergonha? E você deve estar aqui, é contigo mesmo que eu estou falando. Seu pilantra, mas Deus ainda vai trazer a luz. Tá certo? Mas não é só homem que é pilantra, não. Tem umas menininhas que não são fracas, não. Pelo amor de Deus. Então presta atenção. São pessoas que decidiram proclamar a independência de Deus. Pisaram na jaca do começo ao fim. Você vai na casa dele e você encontra ele de pantufa. A pantufa é uma jaca. É jaca. O cara até para dormir dorme de jaca. Pé. São pessoas que insistem. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Você está rindo, né? Mas é sério. São pessoas que insistem em controlar as próprias vidas. É aquele cara que diz assim: pastor, mas quem é o dono do meu nariz? Eu sou o dono do meu nariz. Não, meu, um nariz feio desse eu não quero ser dono. Tá certo, você pode ser o dono do seu nariz, só que a meleca cai na gente. Tá entendendo? Eu sou dono do meu nariz. Você pode ser dono do seu nariz,
as tuas besteiras comprometem todo mundo, compromete a comunidade. Você vai cair nessa conversa de Estados Unidos, de que nós somos seres independentes, desconectados, de que o individualismo é a única razão de ser. Pelo amor de Deus, aquela nação já está, junto com todo o pessoal da Europa, revertendo os conceitos. Sabe por quê? Porque individualismo não tem nada a ver com a garantia do indivíduo. Ser indivíduo é uma coisa, você pode ser um indivíduo, e eu diria até mais, prefira ser pessoa, muito mais do que indivíduo. Não saia pelo caminho do individualismo. Eu sou dono da minha vida. E daí, rapaz? E daí, rapaz, de ser dono da sua vida? Mas a partir do momento que você está convivendo em comunidade, você tem uma família, você é um ser humano, você já tem responsabilidade. Até com o meio ambiente, rapaz. Então você tem responsabilidade. Qual que é a tua? Está pensando o quê? Não, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Não está nem aí. Não é que você não está nem aí. Esse papo não, moço. Independente dele. São pessoas que insistem em controlar as próprias vidas. São pessoas que não se rendem. Não se entregam para um relacionamento profundo e responsável com Deus. Não estão nem aí com Deus. Querem mais é fazer o que os instintos mandam. É aquela turma que diz assim, eu tenho uma coisa de pele com ele. Já viu isso? É sarna isso. Tá com a sarna desgraçada. Dermatologista, bicho. Eu tô com uma coisa de pele? Que conversa é essa? Ai, eu tenho coisa de pele. Que pele? Que papo é esse, bicho? Que conversa é essa? É que a gente quer ser tudo moderninho. Passa cada ridículo. Bom, primeira coisa então. A maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor, dos primeiros aos últimos atos, mas não teve uma. Não teve uma. Estava aparecendo o ataque do Brasil ontem. Acertou. Mas não acertou uma. Aquele lateral fantástico, Belete. É assim. Segunda coisa, está aí também. Nesse meu sermão absolutamente ortodoxo batista. Segundo ponto importante da minha mensagem, da minha reflexão com vocês. Nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor dos primeiros aos últimos anos. Parece que é um outro ponto do mesmo ponto. Nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor dos primeiros aos últimos anos. Essa lição nos apresenta um princípio importantíssimo. Sabe qual é? Não há nenhum justo sequer. Então, quando a gente começa a falar de pecado, parece que o cara que quando está falando de pecado, ele começa a subir num degrauzinho. Fica olhando os outros de cima, né? Pecador. Aí se tem púlpito então, aí pronto. Ele fica num negócio mais. Pecador. Se tem um microfone, então é. Pecadores. Se ele tem um PR na frente, então. Pecadorizado. E não sabe, né? Que pastor, vixe, pastor, aqui pra nós não conta pra ninguém, mas o bicho peca, que uma beleza. Mas como ele está muito ocupado com o pecado dos outros, ele esquece do dele. Não são todos, não, a maioria. Isso aqui pra nós. Só que não fala isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Essa lição aqui é importante, porque está dizendo o seguinte: não há nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores. Ninguém passará pela vida sem cometer erros. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa é uma verdade. Ninguém vai passar pela vida sem cometer erro. Você, certinho de Jesus, que está presente aqui. Ah, pastor, a mensagem estava boa, agora começou a ficar ruim. Viu, certinha de Jesus? Tem certinha de Jesus aqui? Tem certinha de Jesus, certinho de Jesus. Cuidado, hein, essa turma aí é perigosa. Quando explodir, é que nem bomba de Angola. Na trajetória da existência humana não há como não errar. Na trajetória da existência humana não há como não errar. Pessoas erram, sabia? Pessoas erram. A não compreensão desta verdade poderá nos transformar em pessoas intolerantes. Poderá nos transformar em pessoas inflexíveis. Poderá nos transformar em pessoas exclusivistas. Poderá nos transformar em pessoas sectárias. Poderá nos transformar em pessoas preconceituosas. Poderá nos transformar em pessoas hipócritas.
Porque a gente acha que a gente nunca erra. Só que quem erra são os outros. E isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. João disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Isso que diz as Escrituras, 1 João 8. É por essa razão também que muitos não perdoam e não se perdoam. Por quê? Porque colocam um referencial de paradigma tão perfeito, perfeccionista, que ele não consegue mais se perdoar. Quando dá uma pisada na jaca, aí ele fica lá, todo traumatizado, e às vezes até se mata. Tem cara que se mata por quê? Por causa da sua honra, por causa da sua imagem. Ele agora não vai suportar que as pessoas fiquem sabendo que ele é um nó cego. Ele não vai suportar que as pessoas saibam que ele é um podre. Então o que ele faz? Ele vai lá e se mata, só para não saber o que as pessoas ficaram sabendo dele. Entendeu? Lógica. Tá certo? É horrível falar sobre alguém morrendo e rir, mas é isso mesmo. Então o cara vai lá e se mata. Então por quê? Porque ele está tentando. Então a pessoa não se perdoa. Gente que não perdoa os outros tem muitas razões para não perdoar, mas uma delas, sabe qual é? É a mentira. De que de alguma maneira ela possa se achar melhor que a outra. Nem que seja um tiquinho de nada. Nem que seja um tiquinho de nada. Precisamos reconhecer que somos uma máquina de fazer pecado. É isso mesmo. Precisamos compreender que em todos os olhos há argueiros e em alguns até traves. Ninguém é melhor que ninguém. Jesus é que faz a diferença. Estar nele é que nos faz novas criaturas. E lá em Gálatas 6,3 diz o quê? Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Gálatas 6,3. Se julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo você está se enganando. Gálatas 6,3. E em 1 Coríntios 10,12 diz o quê? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Terceira coisa desse sermão que eu estou compartilhando com vocês. A maioria dos reis que começaram bem, terminaram mal. Voltou de novo aquela loucura. A maioria dos reis começaram bem e terminaram mal. Como é triste quando um gigante cai. Há muito que se considerar sobre o episódio do pastor Caio Fábio. Muito. Temos que ser misericordiosos com a pessoa e firmes com o pecado. Mas toda vez que estivermos sendo muito firmes com o pecado, ser misericordioso com a pessoa. E dependendo de como estiver sendo misericordioso com a pessoa, firme com o pecado. Não é o que diz em Romanos? Que a bondade e a severidade de Deus. O quê? As duas coisas caminham juntas. Se você ficar só na bondade, você vai transformar Deus num bonachão que deixa barato tudo. Se você ficar só na severidade, Deus entra com um chicote. Não é nada disso, nem um lado nem o outro. Tem que tomar bastante cuidado, ok? Porque Deus vai te destruir. Aí você fica, nada disso. Todos nós temos um potencial tremendo para a queda. O rei Joás foi muito bem enquanto o tutor Joiada estava vivo. Estava indo tudo bem. Joiada estava vivo, Joiada morreu. Aí, meu filho, Joás entrou ladeira abaixo pisando na bola. Lembra de Pedro? Pedro até que ia se saindo muito bem andando sobre as águas. Lembra? Na boa, criando. Senhor, se fosse o senhor mesmo, por favor. Aí vai lá. Chega aí, Pedrão. Não, deu outro. Fico imaginando Pedro limpando o pó do pé para botar o pé na água. Começou a andar. Foi assim? Pois é, olhou para o lado errado. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou. Aquilo que tem que ser o grito de todo mundo que é pé de chulé, ser humano. Tenho uma notícia para dar a todos os presentes. No que diz respeito à solidariedade da raça e do pecado, nós somos todos farinha do mesmo saco. Algumas farinhas são mais densas, mas todos somos farinha do mesmo saco. E aí, meu irmão, o melhor grito que tem que se fazer para um pecador, sabe qual é? Socorro, Jesus! Já que cantamos Help Me, não? Help me, please! Socorro, Jesus! Socorro, Jesus, que eu estou maus. Quando tiramos os olhos de Jesus, nós com certeza iremos afundar. Em Apocalipse existem vários estímulos para não precisarmos terminar mal. Apocalipse 2,7 está dizendo o seguinte: ao vencedor, dai-lhe que se alimente
17 do capítulo 2. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E no 29, ao vencedor dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Seria bom você ler as promessas que estão em Apocalipse, vale a pena, porque elas são todas para você. Muitos que começaram tão bem, agora estão terminando tão mal. Tão mal. E aqui a gente, quando vai falar na área dos pastores, a gente sabe muitos líderes como é que começa tão bem e termina tão mal. Tem cara que ele já está mal faz anos, ele está se agarrando no marketing. Eu não sei onde é que vai parar isso às vezes. Está se agarrando no marketing, na maquiagem, no que há de cosmético na sua performance puntual. Permita-me o neologismo. Muitos que começaram tão bem agora estão terminando tão mal. Não vamos, gente, morrer na praia, pelo amor de Deus. Não vamos entregar o jogo no fim do segundo tempo. Nada de jogar a toalha. Tem um hino antigo que diz o seguinte: levanta a cabeça, olha para cima, tem fé em Jesus, não desanimes, carrega a tua cruz. Jesus era santo, sua cruz carregou, foi até o fim, não desanimou. Amém? Não vamos terminar mal não, meu. Vamos virar isso. Quarto e último ponto. Pouquíssimos começaram mal e terminaram bem. Pouquíssimos começaram mal e terminaram bem. São exceções. Presta atenção no que eu vou te falar. São exceções. Tem uns crentes que, porque aprendem a ler a Bíblia, salva uma vez, salva para sempre. Aquela racinha lá, os ratazana de igreja, eles têm todos os textos na mão. Ah, pastor, já sou salva. Aí, ó. Aí, ó. Só quer, pode falar aí, qual é o texto? Aí, eu falo pro senhor aí, ó. Sou salvo já, meu. Eu vou ficar aí na boa, não tem nada disso não. Sem estresse, pastor, sem estresse. Que isso, eu tô salva. A salvação não é eterna? É. Jesus quando salva, não salva mesmo? Salva. Jesus também não perdoa o pecado? Perdoa. Então, meu, eu tô na boa. Salvo uma vez, salvo para sempre. Já pensou nisso? Aí ele vai e ainda cita o texto de Paulo não falou que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Lembra disso? O cara falou um dia pra mim, eu veio e falei assim, cara, o problema é você confundir o fogo. Você com aquela sensação maravilhosa de que está salvo, está quentinho. Aí o diabo pega um banquinho, senta, pega o violão e começa a dizer: você se enganou, você se enganou, você se enganou. Mas eu era batista, você se enganou, você se enganou. Mas eu expulsei demônio, você se enganou, você se enganou. Mas eu fui na marcha para Jesus, você se enganou, você se enganou, você se enganou. Tem jeito não? Nananina não. Aí não adianta lá tentar declarar. Eu declaro. Aqui não é o inferno, aqui não é o inferno, aqui não é o inferno. Não adianta. Porque, ai meu amigo, aí você vai ver o poder que tem nas tuas palavras. Tua palavra queimando lá. São exceções esses casos. São exceções. São raros os casos de pessoas que passam a vida toda pisando na jaca e no finalzinho, Deus por sua infinita misericórdia o resgata. Não é por causa de Deus não, é por causa do cara. Eu sinceramente tive problema para entender como é que Deus pode perdoar Manassés. Isso eu vou ter. Eu fico com raiva com Deus, às vezes eu fico lendo a Bíblia, tem uns negócios que eu fico vendo lá que não é possível que Deus fez uns negócios desses. Por exemplo, Deus não podia ter perdoado Manassés, gente. Olha, você tem que concordar comigo. O cara, ele fez bobagem a vida toda. Matou os filhos, ele já botou Israel para pecar. Ele fez uma sangria desatada em todos os sentidos, literalmente. O cara pisou na bola, mas aí Deus vai lá com esse negócio de graça, de misericórdia e perdoa o cara. Olha, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei com uma raiva, meu. Depois que eu falei assim, não é possível que Deus perdoe esse sujeito. Agora, quando eu fico lendo uns textos da Bíblia, que eu fico vendo o cara pisando na bola, como eu já li e tal, alguma coisa e tal, mas eu ficava assim pensando, eu falei assim, poxa, não é possível. Eu fico vendo alguns caras pisando na bola na igreja, os caras pisando na bola, os caras dando croque na minha cabeça. O cara, não é possível, esse cara
Meu Deus do céu, tá? Eu nem converso com Deus, sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque esse cara pode fazer o mal que ele quiser comigo, se ele, por acaso, na noite, ele pegar e virar e falar assim, Senhor, eu me arrependo. Sabe o que Deus vai fazer? Vai perdoar o sujeito. Aí fico eu lá gastando raiva à toa. Por isso, quando um cara faz um negócio comigo, eu fico bravo na hora, mas eu quero acabar logo com a raiva. Por quê? Porque não vai adiantar nada. Se pedir perdão para ele ficar perdoado, eu fico com a raiva. É sério. Verdade. Mas cuidado, viu? Você se enganou. Só para lembrar. Tá certo? Eu sinceramente tive problemas. O pior dos piores. Mesmo ele se acertando com Deus, gente, as besteiras foram tanto que o povo foi todo contaminado. Ele passou a vida construindo coisas erradas e más. Depois que se converteu, não deu tempo de desfazer as besteiras. Isso é uma coisa tremenda, essa questão das consequências. Você faz besteira, o problema todo é que Deus pode nos perdoar, mas a gente vai amargar algumas consequências. Amargar algumas consequências. Porque aí você não vai... Como é que você vai resolver? Por exemplo, promiscuidade. Você fica aí... transando à torta direita, a hora que quer, com quem quer, enfim. Não, pastor, eu só transo com Batista. Claro. Parabéns por sua firmeza doutrinária. Eu só estou querendo dizer para você o seguinte, irmão. O que é isso? É isso, irmão. Você fica vivendo a sua vida sexual aí, do jeito que você está, pega uma doença, engravida. E como eu conheço alguns jovens, sabe por quê? Que muitos jovens batistas dentro das igrejas estão passando por problemas sexuais terríveis e nós somos um índice tremendo de jovens transando, é porque os pastores eles são muito santos e acham que esse tipo de assunto não pode se falar de púlpito. Porque eles são santos demais. Eles acham que aqui não é o lugar de se falar. O meu caso é simples, é só não convidar de novo. Alright? Fácil. Não convida de novo. Uma boa. Eu vou sentir chateado, vou sentir preterido, uma boa. Mas não precisa convidar mais não. Agora o dia que convidar, convida, dá o tema e prepara para ouvir. Porque eu vou falar com vocês como se fosse a última vez que eu fosse pregar. Vou falar com vocês do jeito que eu gosto de falar, do jeito que eu sou, porque eu não devo nada para ninguém. Eu só devo para o meu Jesus e para vocês. Para vocês que estão prontos para ouvir a palavra do Senhor. Através de um louco, maluco, que nem eu. Isso aí foi só para alguns narizes torcidos. Então, continuando. As consequências vão ficar, gente. E as consequências vão pegar. E eu acompanho um monte de moço, de moça, que hoje nós estamos trabalhando com a questão da alma dessas pessoas, das emoções dessas pessoas, e que nunca mais vão ser as mesmas, que estão com problemas gravíssimos, que eu não sei nem como é que vai resolver isso, não tem G8, ou G12 melhor, G12 que resolva, não tem final de semana que resolva, não tem descarrego, culto de descarrego que resolva, não tem dedo na tomada que resolva, o problema de alma de algumas moças que já fizeram 3 abortos, estão com 26 anos. Não tem o que possa resolver. Um rapaz de 28, que eu fiquei sabendo há 2 semanas atrás, que casou com uma menina que tem 2 filhinhos e que descobriu que é soro positivo. Não tem como saber o seguinte, questão da alma, de ter sido talvez até na hora de transar não foi transado coisa nenhuma, foi violentado ou foi violentada. E o estrago na alma que vai refletir no casamento, na relação sexual, no casamento. Estou falando só sobre transar. Só estou falando sobre sexo. Se for falar sobre a cachaça, só um mesinho não dói. Vai nessa daí pra você ver. O fígado. Segunda-feira eu enterrei um com 50 anos, novo, bonito. 50. Ah, pastor, isso aí é velho. Velho nada, cara. Daqui a pouco você está lá. 50 anos, cheio de vida, cheio de saúde. Entre aspas. Por fora. Por quê? O fígado já tinha ido. E foi por quê? Por causa de cigarro. Por causa de quê? George Harrison já anunciou que está com o quê? Com câncer. E ele disse que é por quê? Cigarro. Pastor, mas crente não fuma, não bebe. Um pouco.
um caixão, ninguém queria pegar para enterrar. Não existe coisa mais horrorosa, meu amigo, do que ter cara que eu me nego a enterrar esse sujeito. O cara começar a querer fazer, talvez aí uma palavra de, olha, poxa vida, a gente tem que lamentar o quê? Pelos bichos que vão ter que comer esse cara. Você já pensou um negócio desse? Você passar pela vida e as pessoas começarem a agir e pensar que você, por esse sujeito, antes tarde do que nunca, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Quer dizer, isso é coisa horrorosa. Você passar pela vida assim? Tem dó, meu. Tem dó. Então toma cuidado com isso. Ele entregou o melhor dos seus anos da sua vida para o erro, para o pecado, para o desrespeito, para a desobediência a Deus. Ele. Mas Deus, de graça e misericórdia, no final da vida, vem e abre os braços para o sujeito. É brincadeira. Aí a gente vê Jesus dizendo: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de pecar, oprimidos pelas consequências do pecado, e eu vos aliviarei. Aleluia. E não é para viver nada. Tomai sobre vós o meu jugo. Tem coisa aí para caminhar, né? Eu tenho um jugo para carregar. Vamos junto. Tem compromisso na vida. O que está pensando? Suplique, se humilhe e reconheça que o Senhor é Deus. Se você é exatamente igual a Manassés, Deus está esperando de você um arrependimento com profundo quebrantamento. Você não precisa terminar mal. Aliás, ninguém precisa terminar mal. Você pode terminar bem. Essa que é a verdade. Concluindo, você se enquadra exatamente em qual das 4 verdades? Marcaram bem? Dá uma olhada aí no seu livrinho. Primeira verdade qual é? A maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor, dos primeiros aos últimos atos. Você está aí? Segundo, não, pastor, não é assim também. Segundo, nenhum fez o que era reto aos olhos dos seus primeiros aos últimos atos. Estou confuso. Terceiro, o que diz aí? Qual é? A maioria dos reis começaram bem e terminaram? Será que você começou a vida cristã numa boa e agora já está começando a fazer assim, ó? Está perdendo paixão, amor pela palavra, não está mais curtindo servir ao Senhor, vir para a igreja se transforma num peso. Está começando é assim contigo? Você só vem mesmo quando tem festinha para poder ver a menininha ou o menininho. Você está assim, se o teu prazer não está mais na lei do Senhor. Começou tão bem. Lembra do tempo que você cantava um hino? Você não precisava de ninguém ali do lado falando o seguinte: vamos, você vai receber agora, receba. Não, você não precisava de ninguém na tua orelha gritando: receba, porque você sozinho já recebia. É verdade. Você não precisa mais ninguém, você não precisa de ninguém chorando na tua frente. Não, meu irmão, você mesmo se acabava. Era você orando sozinho no teu quarto, ali, meu irmão. Você que agora não olha mais nem para o cantor cristão, você que agora já chutou, deu um bico no cantor cristão. Lembra quando você abriu o cantor cristão, cantava uma musiquinha do cantor cristão ali, um gozo no coração, sozinho, lia a Bíblia, a palavra de Deus. Que gostoso ler a Bíblia. Aquela vontade de poder vir adorar e celebrar o Senhor. Não importava quem cantava, não importava quem pregava. É diferente, você vinha. Sabe por que hoje em dia nós temos que fazer um marketing danado para juntar gente às vezes, e trazer gente boa às vezes para poder vir cantar e pregar? É porque o povo de Deus não está mais atraído por Deus. Ainda graças a Deus quando pega um cantor decente, uma cantora decente, um pastor decente. Graças a Deus, esses aproveitadores que estão por aí, a gente sabe que estão tudo por aí aproveitando muito bem, tem vida torta, vida familiar toda estrupiada, e vem aqui dizer glória a Deus, glória a aleluia, que é? Essa é essa. Até quando você vai caminhar fazendo o que o Senhor reprova? Até quando você vai viver fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Até quando você vai continuar se enrolando com o pecado? Até quando? Até quando você irá continuar comprometendo os seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus? Até quando você vai comprometer seu relacionamento com Deus? Até quando você vai comprometer seu relacionamento com um irmão, com um outro, com um semelhante? Até quando você vai continuar comprometendo seu relacionamento com você mesmo, com você mesma? Até quando? Eu quero dizer para você que o Deus
que não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega, está aqui hoje. Amém? Aleluia! A cana está quebrada, ele não vai esmagar. O paviozinho está quase apagando, ele não vai. Não! Deus, ele está aqui. Deus que ama você, que está afim de você. Põe na sua cabeça, Deus, ele vai terminar pegando você. Ele vai correr atrás de você. E vai catar você e vai te encher de beijo e de cheiro. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer sair com uma espada e dizer, estou voltando. Você, não sei o que, pedras irão cair, saraivas. Nada disso não. Uns dinossauros, Godzilla correndo. Não é isso não. Deus, ele está dizendo o seguinte, te amo. Deus é beijoqueiro, Deus é cheirador. Deus quer te pegar, quer te beijar, quer te cheirar, quer te trazer para perto, quer te lavar, quer te limpar, quer te restaurar. Quer fazer com que você pare, jogue fora a roupa suja. Ele diz a você hoje, filha, filha minha, dá-me o teu coração. Isso que ele diz hoje, filho, filho meu, dá-me o teu coração. Isso que ele diz hoje. Deus diz a você, amado, amada, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. E por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Esse Deus que está aqui, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos, sim. Amanhã, que amanhã? Viva hoje, como se Jesus Cristo fosse voltar hoje. E tem uma coisa também, e sonhe coisas para Deus, como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Você sabe fazer a diferença? Viver como se ele fosse voltar hoje, e sonhar, planejar coisas para ele, como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Pastor, mas eu não vou viver 100 anos. Aham, aí que está o segredo. Gente que sonha coisas para Deus não pode sonhar só para a sua própria vida. Ele tem que sonhar semente. Nós não vamos participar de todas as colheitas, mas nós podemos morrer semente. E quando a gente morre semente, a outra geração vai poder produzir. A outra geração vai poder colher daquilo que eu vivi aqui, porque eu não passei à toa aqui. Porque eu não sou plantador de alface. A alface até em cima d'água nasce. Eu nasci para plantar carvalho. A minha vida passa. O carvalho ainda não está inteiro. Os meus filhos e os meus netos é que vão curtir a copa desse carvalho. Porque eu não nasci para plantar alface. Eu nasci para viver e plantar carvalhos de justiça. Amém? Vamos orar?
pelo teu perdão, por tudo que tu és, Pai. Adorado seja o teu nome, porque tu és santo, 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 digno do nosso louvor e da nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei qual foi a correria que você passou para estar aqui essa noite podendo louvar. Eu sei que eu tive uma correria danada. Saí do trabalho, vim para cá correndo, pegar trânsito, volto. Mas graças a Deus a gente está aqui podendo louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Isaías 6 nos diz que o nosso Deus ele é santo, santo, santo. Digno de toda honra, digno de toda glória, de receber principalmente o nosso louvor. Continuamos louvando esse Deus com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo. Amém? Santo, santo. Vocês querem ficar em pé? Vocês sabem.